Gente, ele foi autor de um dos gestos mais intrigantes da história recente da música popular brasileira. Artista respeitado, dono de um repertório do qual qualquer músico poderia se orgulhar, carreira de sucesso, padrão de vida confortável, cercado de amigos, cercado de mulheres. Com 60 anos recém-completos, deixou tudo isso para trás, rumo a uma jornada incerta e anônima pelo sul do país, que terminaria com sua morte 10 anos depois. Não explicou a ninguém o motivo do desaparecimento. Não pediu dinheiro emprestado aos amigos. Só deu um telefonema a um dos filhos durante este período. Em companhia de uma nova produtora e amante, percorreu dezenas de cidades. Viu de longe o patrimônio ir embora, foi caçado pela justiça e pela imprensa, dormiu em locais abandonados, dependeu da caridade de desconhecidos, foi expulso de casas por pessoas que o abrigavam e não retrocedeu. Se você, por um acaso, meu caro ouvinte, meu caro espectador, ainda não identificou de quem eu estou falando, sobe o som. Meus amigos, que voz linda, hein? Antônio Carlos Belchior. E se você ficou intrigado com essa história, a gente conversa agora com uma das autoras do livro Viver é Melhor que Sonhar, os Últimos Caminhos de Belchior, a jornalista Cris Fuscaldo. Bom dia, Cris. Eu já pergunto a você o que levou o Belchior a esses últimos caminhos da vida dele. Acho que perdemos a Cris. Perdemos a Cris. Cris fez um plano, assim como o Belchior. Olha lá, voltou. Tá aí a Cris. Voltou. Voltei. Você tá bem, Não. Cris? Aconteceu Ufa! alguma coisa com você? Não entrei na belchiorização. Não se exilou. Conta, Bom dia, Cris. gente. Conta pra Tudo bem? gente. Você ouviu a minha pergunta, Cris, ou não? Não ouvi, deu Então uma vamos lá. falhada realmente. O na que hora você fez a levou o Belchior a esses últimos caminhos da vida dele? Conta pra gente. Então, gente, bom dia, obrigada aí pela oportunidade de estar falando desse livro, né, que está em pré-venda e termina hoje a pré-venda, né, já vou começar avisando que hoje é o último dia para quem quiser correr lá na benfeitoria.com/Belchior para garantir esse livro que conta a história. E essa pergunta, na verdade, é o livro inteiro. Vou tentar resumir um pouquinho, né? Porque, de fato, a nossa grande pergunta, eu escrevi esse livro junto com o Marcelo Bortolotti, que é jornalista e doutor em literatura como eu, a gente se conheceu num doutorado de literatura, e entendeu que, para além de só narrar os fatos, que nós jornalistas fazemos muito, né, em matérias e tal, a gente precisava também debater as decisões que Belchior tomou, né, e as consequências delas. E a grande pergunta era essa: o que levou ele a se isolar, a ir para um exílio, né? A largar tudo, abandonar a carreira, abandonar a família. E, bom, o livro inteiro traz a história inteira, né? De quando ele sai de São Paulo ali, quando ele começa a diminuir o ritmo de shows, né? A carreira muito estagnada, e aí pensa nesse exílio, nesse tempo sabático, né? Esse período sabático fora de São Paulo, e de repente as coisas vão acontecendo e ele não consegue mais voltar. Então, assim, um motivo para ele ter feito isso, não existe um motivo, existe uma série de acontecimentos, né, que ele foi tendo que encarar e que foram levando ele para esse lugar. E a gente entende que, acho que o início de tudo é um pouco uma carreira estagnada, assim, que na verdade não era estagnada no sentido de, não tinha show para fazer. Não, ele fazia muito show, mas ele praticamente há 30 anos cantava as mesmas músicas. Sim. Né? O último disco de inéditas dele, o Baiuno, que é da década de 90, é um disco maravilhoso, mas que a mídia não deu a menor bola. E aí a gente sabe, né, que um disco, principalmente nos anos 90, se você não tem a mídia a favor, divulgando, rádios e tal, o disco não acontece. Então, essa carreira, 30 anos cantando as mesmas músicas,
ele querendo se envolver mais com artes plásticas, querendo mudar um pouco e tal. E aí começa a diminuir o ritmo de shows, quer elevar o cachê, mas não está no momento que favoreça isso. E aí ele começa realmente a ter problemas financeiros a partir dessa pausa, diminuição de shows e tal. E aí tem as questões familiares também. Ele tem 2 filhas fora do casamento. Quando leva essa informação para dentro de casa, acaba tendo um problema com a família oficial dele, né? A mulher com quem ele era casado também desde a década de 70, os 2 filhos e tal. E aí pronto, aí ele se vê sem família, sem a carreira nesse momento estagnada, né? Aí sim estagnada, porque ele para de fazer shows, de se apresentar, entra nesse mundo das artes plásticas, que financeiramente não é rentável, e conhece a Edna, que é essa mulher que passa a ser sua namorada, né? Ela, num primeiro momento, é uma produtora, talvez uma amante, mas ele logo se divorcia da mulher e passa a ter essa relação com a Edna, de namoro ao mesmo tempo de empresária, produtora. Acho que ele tenta fazer dela aí a Paula Lavigne do Caetano Veloso, né? E a Flora Gil do Gilberto Gil, mas ela não tem também esse talento todo para empresariamento. Perfeito. E aí pronto, aí começa a história. Isso tudo é o pré, né? A pergunta é o que levou, e aí começa essa história dele sair para dar um tempo e nunca mais conseguir voltar. Porque aí vem o que uma das nossas fontes chama de cascata de acontecimentos, né? Não, muito legal, Cris.